pessoal, tudo beleza? Você sabe o que é um Direct Box? Já viu uma caixinha dessas? Hoje eu vou mostrar para que serve e vou ensinar a fazer um Direct Box caseiro com material reciclado. Isso aí, dá para fazer um desse com sucata, tá? Então vamos lá que o programa tá bem legal. Deixe seu joinha, deixe seus comentários, já vai começar. Olá, tudo bem? Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou o Jonatas e esse é o canal Luthieria de Pobre. Nesse canal eu faço projetos relacionados ao mundo da música usando material reciclado, material de baixo custo, soluções improvisadas, gambiarra, tá? Essa é a ideia do canal. Se você não conhece ainda, pega uma playlist, assiste desde o começo, tem aí a série da guitarra que eu recomendo, vale muito a pena. Eu construí uma guitarra só com madeira achada na rua, estrado de cama e R$100 em peças. A gente vai falar sobre Direct Box hoje, tá? Isso aqui é um Direct Box passivo. Tem dois tipos de Direct Box, tem o ativo e o passivo. O ativo usa bateria e tem um circuito elétrico dentro. O passivo é o que a gente vai construir aqui hoje. Para que serve isso aqui? Para casamento de impedância, para isolamento de circuitos, isolar ground loop, isolar o terra de um equipamento. Mas quando que você vai usar isso? Vou mostrar um exemplo bem claro de quando você precisa ter um sistema isolado, tá? Quando você conecta um aparelho na rede, começa a dar um zumbido, bzzz, né? Ou você tá lá com o computador, conecta, dá um ruído na imagem, né? Tudo isso tem a ver com ruído no aterramento. Dá uma olhada, um exemplo aí. Ok, esse aqui é um típico problema que acontece quando a gente tem essas interferências, né? Então, se olhar aqui, por exemplo, esse logotipo Windows aqui, ele tá todo tremendo, né? Você olha, tem uma sujeira que fica passando aqui, né? Se a gente olhar aqui, tá o notebook, tá? Ele tá ligado no VGA, tá? Então tem um projetor ali em cima. Esse projetor, ele tá numa fase, numa tomada específica, né? O notebook, ele tem a fonte dele, tá em outra tomada, tá ligado no som e o som tá em outra tomada, tá? Então o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui, ver se dá para perceber. Então dá para ver lá na tela o ruído passando aqui, né? Aqui, ó, tá passando ruído lá na tela. Eu vou tirar o som aqui, por exemplo. Tirei, parou o ruído lá. Ficou perfeita a imagem, né? Tem os seus defeitos, mas não tá mais cintilando, não tá mais tremendo. Então tá tendo algum ruído que tá correndo junto com o cabo de áudio, ó. Vou colocar o cabo de áudio sem derrubar o notebook. Mas conectei o cabo de áudio, volta o ruído, tira o cabo de áudio, fica limpo. E aí o que a gente faz para resolver isso aqui? A gente tem que isolar o sistema de áudio para aí não ficar transmitindo esse ruído. Daí aqui, em vez do sistema de som, a gente colocou aqui essa caixinha. E aqui eu ligo. Então eu passei por uma caixinha aqui. O sinal fica limpo. Agora não tem mais o ruído. Quando está no VGA, muito provavelmente a diferença entre as fases de energia está correndo pelo terra do cabo VGA, né? E agora vamos tirar aqui, ó. Continua limpo. Tá tudo em ordem. Ficou limpinha a imagem. Como que a gente faz uma caixinha dessas? Eu vou mostrar. Bom, então a gente viu aí, o ruído pode ser no áudio ou no vídeo, tá? Nesse caso eu mostrei um exemplo no vídeo porque é fácil de enxergar esse ruído, mas acontece às vezes no áudio também. E a gente, quando trabalha com áudio, precisa de um equipamento que faça isso. Eu falei no começo que serve para duas coisas, né? Para isolar e para converter impedância. Serve também para converter de desbalanceado para balanceado, tá? Se você não sabe o que é balanceado, é um sinal que entra aqui, né, de um lado, onde tem esses três pinos, né? Eu tenho o conector Canon, entra o sinal e esse sinal pode percorrer uma grande distância. No final você põe uma outra caixinha que converte, tira o balanceamento dele de novo e ele elimina o ruído. Mágico, né? É uma coisa bem legal e dá para fazer isso aqui também. Não sei se vai dar para ver o circuito aqui, mas basicamente entra aqui de um lado, tem várias conexões, tem a chavinha aqui para conectar o terra ou desconectar o terra, e aqui tem um transformador. O transformador, você passa a corrente alternada de um lado, ele transfere para outra,
sem estar conectado um circuito no outro. Se você passar áudio de um transformador para o outro lado, ele vai transformar esse áudio. Se o seu objetivo é só isolar o áudio, né, de um circuito para o outro, você pode achar transformadores de 1 para 1. Tá? Eu vou mostrar vários exemplos e as consequências de usos de vários tipos de transformadores aqui. Tá? Mas se você pegar isso aqui, né, ele tem um transformadorzinho aqui dentro. Esse aqui eu abri, não dá para ver muita coisa, mas um amigo meu abriu um transformador Santo Ângelo, né, que é uma marca bacana, e lá dentro estava escrito no transformador 127 9 volts. Tá? Então eles pegaram um transformador elétrico e colocaram aqui dentro. Então ele vai mudar o volume ali, a intensidade do sinal. Isso aí tem a ver com a questão da impedância, né? Às vezes você entra com um sinal forte aqui, um sinal de linha de um lado, você quer sair um sinal de microfone aqui do outro lado, tá? Então você muda a intensidade desse sinal, né? A impedância, mais corretamente falando. Eu vou falar vários termos aqui, bem jogados assim, porque meu objetivo não é ser tão técnico, né? E eu também não tenho conhecimento técnico para tudo isso, mas a ideia aqui é você transformar sinal de linha para sinal de microfone. Você pode fazer isso balanceado ou desbalanceado. Vou mostrar vários exemplos e a gente vai usar isso aqui, tá? Bom, eu vou começar mostrando onde você encontra transformadores e onde você pode usar isso aqui. Tem aqui uma caçamba, placa de vídeo, fontes de computador, cabos USB. Isso porque eu já separei tudo isso. Então sempre achando coisa por aí. Aqui eu tenho uma fonte de computador. Dentro da fonte de computador a gente tem, olhar aqui, tem 3 transformadores. Se olhar a fonte, tá aqui um maior, né? Se olhar por baixo, vai ter que esquentar, né, e soldando ele. Você vai aquecendo o terminal e puxando aqui em cima, né? Você aquece todos juntos e ele vai soltando. Você vai terminar com algo parecido com isso nas mãos. Vamos lá, então vamos supor que você decidiu que você quer algum componente que está aqui colado numa placa, né? Você vai reaproveitar componentes de um circuito que já existe. Tá? O que a gente pode fazer para fazer isso? Né? Alguns são fáceis de dessoldar. Você pega aqui o fiozinho, você segura aqui, com o soldador puxa, saiu. Ok, tem um alto-falante aqui. Mas, e um componente que nem esse aqui, que está aqui grudado na placa? Você vai precisar tirar a solda que está aqui, assoprar ela para longe, e aí você consegue fazer isso. Como você consegue fazer isso? Né? Uma dica é usar uma caneta que forme um tubinho. Você pode usar um canudinho, alguma coisa. Você vai colocar ela na boca, esquentar a solda, encostar bem perto e dar um sopro bem forte na hora que estiver quente a solda. A solda vai sair de perto. Vamos ver? Uma perninha aqui já saiu. Vamos ver se vai dar pra usar isso aqui ainda. Fica mais fácil você colocar a solda em vez de tirar tudo também, né?
Quer colocar a perninha no lugar? Nunca deixe o soldador solto por aí. Encostou num plástico aqui, tá fedendo pra caramba. Esse tipo de filtro aqui, ele vinha na época que você usava internet por ADSL. Aí abrindo a caixinha, se você puxar aqui, tem aqui um capacitor e 2 transformadorzinhos. Esses transformadores aqui, eles podem ser usados para nossa brincadeira. Aí dependendo da marca desse adaptadorzinho, todos de telefone, né? Mas daí muda a cara do transformador. Mas se olhar ali, é um monte de fio enrolado e a gente vai testar vários deles. Ok, uma coisa que eu não falei aqui, mas que é importante entender, na hora de tirar esses transformadores, o calor muito grande aqui na base pode fazer ele soltar a perninha do transformador. Então o transformador tem algumas perninhas que estão presas ali dentro com um fiozinho e pode desmanchar o transformador inteiro. Aconteceu isso com esse aqui, por exemplo. Eu acabei perdendo esse outro aqui perdeu todas as perninhas, eram 4 pernas aqui. Virou só uma sucata aqui que não serve para mais nada, tá? Então, uma dica é você ver aqui alguns contatos onde que, por exemplo, esse transformadorzinho aqui, ele tem 4 pernas. Essas 4 pernas aqui são as pernas desse transformador. Então eu vou pegar aqui, ó, vou manter esse contato para ligar um fio aqui. Daí eu vou manter esse contato aqui para pegar essa outra perna aqui, né? Esse contato aqui só tem uma perna aqui, né? E o outro aqui eu vou pegar uma perna aqui. Então eu vou cortar. Comecei a cortar aqui já, né? Peguei uma serra de ferro e tô arrancando aqui uma parte da plaquinha e eu vou manter a estrutura da plaquinha até para me ajudar a soldar o que eu quero e manter uma estrutura mais rígida para ele, que não vai ficar com ele solto lá dentro. Como tem aqui o buraquinho para o parafuso, eu posso até parafusar na caixinha e manter ele mais travado. Ok, peguei aqui essa fontezinha, uma fonte AC, bati aqui na lateral, ela quebrou e abriu. Na hora que você abre, tem um transformadorzinho aqui dentro, tá? 2 fios de um lado, 2 fios do outro. Vamos usar isso aqui para alguma coisa. Bom, como que é uma forma fácil de fazer um teste aqui com esses transformadores aqui? Então aqui eu liguei esse fiozinho aqui numa caixinha de computador, caixinha de som comum, e aqui eu tenho um som que tá saindo um sonzinho, você vê que tá bem fraco. Não sei nem se dá pra ouvir aí, né? Tochadinho. Aqui já tá mais alto, um som mais interessante. Vou fazer o teste ao contrário agora. Pegar aqui esse que ficou mais alto e inverter, ver se muda. Tá interessante. Esse ficou mais interessante de todos, esses dois aqui da ponta. Ok, então aqui a gente tem um esquema de um Direct Box que é só um isolador. E vai isolar um circuito de outro usando o transformador, tá? Para fazer isso, tem que ter um transformador com 2 entradas, 2 saídas. Se liga em qualquer ponto das entradas e em qualquer ponto das saídas do transformador. É meio que tanto faz, é uma saída, é como se fosse uma corrente alternada. Então não tem um positivo e um negativo ali. E é isso, só observar os pontos onde eu liguei aí e seguir a risca. E aqui então eu fiz a marcação IN para entrada e OUT para saída, onde deu o melhor resultado. Então o IN aqui nesse caso aqui tem 2 pinos, e esse aqui, por exemplo, é um transformador que tem um center tap, né? Eu marquei aqui, ó, esses 2 extremos aqui, eu fiz o risquinho aqui, que os dois tinham um som igual, né? Então jogando a entrada aqui,
Qualquer um dos dois que eu ligasse dava um som igual, né? E aí, o que acontece? Se eu ligar aqui e aqui, eu tenho uma saída, ou aqui e aqui eu tenho outra saída. E esse aqui, então, eu consigo fazer um som, uma saída balanceada. Então entra desbalanceado aqui, né? E aqui eu tenho 3 pinos para uma saída balanceada, tá? Então nesse caso aqui eu consigo usar esse transformador, esse aqui é de fonte de computador, fonte ATX, e eu consigo usar ele para uma saída balanceada, ligando aqui nesses 3 pinos. Esse aqui é o pino do meio, tá? E aqui tem um esquemático mostrando como que é a ligação para fazer o Jack Box clássico, né? Desbalanceado para balanceado, tá? Então você tem que ver só se o seu transformador vai sair a voltagem correta, tem a entrada, a voltagem. Você tem que fazer aqueles testes que eu fiz, né? Mas aí você tem que ter o plug P10 ali na entrada, e na saída tem 3 pontos. O center tap, que é o ponto do meio, vai para o terra. Os outros 2 é o sinal balanceado. Bom pessoal, agora eu vou mostrar uns testes de qualidade de som. Como vai funcionar? Aqui à minha esquerda vai ter o sinal de entrada. Esse sinal de entrada é um ruído branco. É um tipo de sinal que tem todas as frequências audíveis. E aí esse ruído branco ele vai passar pelo transformador e eu vou captar esse sinal de volta. E aí é o que tem aqui embaixo, é o resultado da saída. Então se ele funcionar como um equalizador, você vai ver um resultado parecido com o que está aparecendo aqui embaixo. Então aqui tem um sinal reto e depois tem uma curva, né? Isso aí, esse slope, essa diferença, é a diferença que fez o transformador no áudio. Tá? Então eu vou comparar vários tipos, a gente vai ver o resultado do áudio, transformação que é feita para cada tipo de transformador. Primeiro eu vou mostrar como que eu faço para criar esse tipo de cenário. Se você quiser replicar esse experimento em casa e ver que tipo de equalização você está tendo aí com o seu transformador, eu vou mostrar como que faz. Bom pessoal, estou aqui no Reaper, que é um programa gratuito. Eu vou nessa região cinza aqui, eu vou dar um clique duplo. Eu vim aqui em FX e ali, e aqui eu vou escrever na lista Noise, White Noise Generation. Vou baixar o volume aqui para não ficar incomodando. E aqui em cima, vou colocar só um EQ, equalizador, esse Re-EQ. Ele mostra o perfil das frequências que estão aqui nesse gerador de ruído. Vou colocar um outro equalizador aqui. Vou mexer no primeiro aqui, por exemplo, ó, deu um boost aqui. Ele vai mostrar aqui, ó, que tem um pico, tá vendo? Eu vier aqui, puxar para baixo, puxar para baixo. Ó, esse é o perfil, essa equalização de cima está gerando aqui, tá? E é isso que eu vou analisar nos transformadores, se eles estão funcionando com a equalização também. Eles podem estar cortando frequências, né, e alguns cortes bruscos, como esses aqui assim. Você vê, uma mexida violenta gera uma diferença não tão perceptível aqui, mas é uma diferença grande. Então é isso que a gente vai testar, ver se a gente está perdendo alguma frequência específica. Tá? Bom, agora que já viu o software, vamos ver o resultado de cada um desses transformadores. Então o primeiro aqui é o transformador de fonte ATX. Se você olhar, é o maior, tem 3 transformadores dentro da fonte ATX. Eu peguei o maior deles, né, e passei o sinal no sentido que deu o som mais cheio. Se reparar que esse gráfico aqui, pelo menos, né, ele tem aqui uma perda. Então aqui nessa região aqui ele tem uma perda nos graves, aí ele vai subindo um pouquinho, e aqui nos agudos ele está um pouco mais forte. Tá? Então dá para entender que ele cortou um pouco os graves, caiu um pouco a intensidade do volume, ele faz alguns cortes de frequência. Lembra que quando eu mostrei lá como detectar, né, eu mostrei que num sentido saía um sinal de um jeito, mas se invertir ele saía sinal de outra forma. Tá? Esse aqui é o sinal mais cheio dele e vou mostrar aqui a diferença dele invertido. Esse aqui então é o mesmo transformador de fonte ATX, o maior, são 3, né? Ele está invertido aqui, só para mostrar que a perda de graves, a perda de sinal é muito maior, né? Então faz diferença a direção em que você está passando o som, e é bom você testar
em várias posições até achar o melhor resultado para o transformador que você tem. Esse aqui é da mesma fonte ATX, só que o transformador médio. Você vai ver que ele tem uma perda maior já do que o grande. Já vou adiantar aqui que vai ser nessa proporção sempre, né? O maior da fonte ATX pelo menos, tá? Não é genérico isso aqui. Na fonte ATX, o transformador maior tem a qualidade melhor, né? O médio é mais ou menos e o pequeno é o pior de todos. Tá? Então você está vendo ali uma grande perda nos subgraves e nos graves aqui nessa região aqui. E como eu adiantei, esse aqui é o pior dos três, numa fonte ATX de computador. Você vê o gráfico aqui, ele começa razoável, mas bem ruinzinho já, e só vai caindo, caindo, caindo até lá embaixo, né? Nos graves ali tá perdendo quase 10 dB, né? Então é muita coisa, né? Esse aqui, o pequenininho, eu não recomendaria. Aqui a gente tem o transformador daquele filtro ADSL que eu mostrei. Tá? Esse aqui é um pretinho, tenho 3 filtros ADSL que eu testei e cada um dá um resultado diferente. Tá? De forma geral, com eles já é interessante que você consegue amplificar o sinal, né? Ou você passar a inverter ao contrário, você vai reduzir o sinal. Tá? Então serve para transformar de sinal de linha para sinal de microfone para sinal de linha, coisas do tipo. Ele tem uma diferença grande de equalização aqui. Se olhar aqui, ele começa com agudo mais alto, né? E vai descendo até ter uma perda aqui, tem uma perda aqui, e aqui volta a subir um pouquinho no subgrave. A diferença desse aqui para os que eu mostrei anteriormente é que aqui está 50% do volume. Então ele dobrou o volume em relação aos outros, né? Você consegue amplificar o sinal usando um transformadorzinho desse. Aqui a gente tem um outro de ADSL, você vê que ele já tem um comportamento bem diferente, também está dobrado o sinal, está 50% do volume, e ele é mais constante aqui, né? Mais reto, tem menos variação, mas perde mais aqui nos graves e subgraves. Dos transformadores de ADSL, esse aqui é o que tem o melhor desempenho, é um azulzinho, né? Você vê que o gráfico é mais constante aqui embaixo, né? Então aqui embaixo você vê que o gráfico é mais constante, a curva não é tão íngreme, ele está amplificando o sinal, né? Tá a metade do volume, ele está com o dobro de intensidade do sinal original, né? Então daria para usar esse aí tranquilamente para alguns propósitos, como isolar um circuito. E aqui entram os que eu considero os mais legais de todos, né? Que são os próximos dois, esse e o próximo. Esse aqui é um transformador de 9 volts, de uma fonte, né, comum de energia elétrica. Esse transformador de 9 volts tem entrada de 110 e a saída de 9 volts, aí você depende do que você quer fazer. Se quer amplificar o sinal, você entra de um lado, se quer reduzir o sinal, você entra do outro. Existem transformadores desses de 9 volts que tem o center tap também, então com um deles, se tiver o center tap, você consegue fazer um sinal balanceado. Tá? Se não tem o center tap, você vai usar ele como isolador, que é o que eu fiz aqui. Nesse caso aqui, você vê a curva aqui, ela tá uma curva razoável, ele tá perdendo um pouquinho lá nos agudos, a partir entre 10 e 20K, né? É um agudinho já bem agudo, né? Ele perde um pouco lá, perde um pouquinho no grave, mas aqui ele tá amplificado em 3 vezes, tá? Então ele é o mais forte de todos, né? Eu reduzi para 30% o volume, seria um resultado bem satisfatório usar um transformador desse, mas que eu gostei mais vai ser o próximo que eu vou mostrar. Esse aqui é o transformador isolador, né, que você acha normalmente no começo de alguns circuitos elétricos, né, principalmente videocassete, DVD, algumas fontes ATX, né, em geral é só para isolar um circuito, se queimar alguma coisa lá dentro não volta para a rede elétrica. Interessante quando você abre uma parede de DVD, como que é por dentro. Tem tudo módulos, né? A fonte, o drive de DVD e a parte de processamento de vídeo. Aqui nesse exemplo, esse é um transformador isolador. Ele é um conversor de 1 para 1, então entra 110 de um lado, sai 110 do outro. Tá? E nesse caso, entra som de um lado, sai som igual do outro. Né? Então sai muito próximo aqui as frequências, se olhar aqui, é o mais reto que a gente conseguiu até agora. Né? Ele perde um pouquinho ali para a região dos graves, mas é muito aceitável, é o tipo de coisa que você corrige com uma equalização muito facilmente. Tá? Então esse aqui vai ser o que eu vou escolher para fazer um projetinho de um isolador, né, que vai ser um direct box mais simplificado, ele não vai chegar a converter para o balanceado, porque esse aqui são só 2 perninhas de cada lado. Se tivesse uma terceira perna aqui, eu poderia criar aqui um sinal balanceado. No caso,
ser um direct box só para isolar e não ter ruído no terra entre dois equipamentos. Ok, a gente já entendeu a teoria, é hora de montar. Então eu vou usar esse transformador aqui, que foi o que teve o melhor resultado. Bom, esse aqui é um transformador isolador de 1 para 1, né? Então se entrar 127, sai 127 volts, né? Então vou usar ele, que foi aquele som mais limpo, né? Teve menos perdas de frequências, né? Ele perde um pouquinho no grave, mas perto dos outros aqui nem se compara, né? Das opções, esse aqui foi o mais interessante. Eu já fiz um outro direct box desses, não é direct box exatamente, né? Um isolador, né, de circuitos. Fiz um desse aqui e resolveu muito bem, ficou bom o som. Eu achei um desses aqui na entrada da fonte de alimentação de um videocassete antigo. Tá, então isso aqui você acha de variados equipamentos, não é só a fonte de computador. Isso aqui normalmente está logo no começo do circuito de entrada. Tá. Eu vou colocar isso aqui dentro de uma caixinha, vai ter o cabo aqui ligando, né, uma entrada P10, e eu preciso de uma caixinha. Eu tenho várias caixinhas que eu guardo, né, conforme o tamanho aqui que eu vou colocar dentro, né. Por exemplo, para esse projeto eu peguei algumas aqui para mostrar. Eu tenho outras caixinhas, às vezes caixinha de reator de lâmpada, né. Isso aqui funciona também, né, então poderia ser uma opção, né. Isso aqui já começa a ficar meio grande porque eu quero. É só esse transformadorzinho, isso aqui, né, quanto mais justinho melhor. Então eu tenho essa caixinha aqui que era de uma fonte de 9 volts e dá certinho. Então eu vou fazer aqui uma entrada pro jack e aqui sai um fio, tá? Vou colocar todo mundo aqui dentro. Cabe, beleza. Esses daqui por pouco que não coube, né? Eu tentei em todos eles. Eu queria uma coisa bem pequenininha mesmo, mas dessa vez não coube pelo tamanho do transformador, né? Porque ele já tem o tamanho do jack. Tem que considerar que vai entrar o pino P10 aqui, vai ficar um pouquinho maior do que isso, né? Então não dá para ficar tão justinho assim, né? Já não caberia muitas outras coisas, a menos que eu usasse um transformadorzinho pequenininho que nem esse aqui. Mas ele perdeu muita frequência, eu não gostei tanto do resultado, né? Então é isso, vou furar e vou prender. Vamos começar. Vamos largar. Eu gosto muito da tesoura para largar os furos, que ela já tem esse formato aqui. Você vai descendo, separa de vez em quando, confere se a largura tá boa. Pensando aqui a melhor forma de organizar, né? Se eu colocar de pé, pode ser que comece a bater aqui. Não. Tá aí, esse é o resultado final. Então eu tenho um cabo P10 que eu vou ligar em algum sistema e tá dando ruído, eu venho, encaixo aqui, encaixo a ponta aqui no sistema. Daí ele isola o equipamento do outro sistema. É só isso, simplão, né, e funciona muito bem. É isso aí, pessoal, isso aqui foi o melhor que eu consegui fazer. É um assunto complexo pra caramba, né? E eu tive dificuldade de produzir esse vídeo porque é muita informação, muitos testes. Espero que tenha sido útil. Gostou? Deixa o joinha, porque deu trabalho pra caramba, que você não vai ver em lugar nenhum alguém fazendo tanto teste e mostrando tantas opções como eu mostrei aqui. Não conhece o canal? Fica o convite aí, pega uma playlist, assiste do começo ao fim, né?
pelo menos a da guitarra, que é o meu xodó até agora. Assiste aí que vale a pena, tá? Tem ukulele, guitarra, amplificador de guitarra, tem de tudo aí, tá bom? É isso, pessoal, valeu, obrigado pela audiência, né? Deixe seu comentário, isso aí é importante, porque sempre que você interage com o vídeo, o YouTube sabe que você está gostando daquele conteúdo, tá? Então deixa o joinha, comentário, mesmo que seja só like, deixa o seu like, tem muita gente que deixa like, né? Então deixe seu comentário, tá bom? Um abração e até a próxima, valeu!